pessoal, nós estamos hoje no segundo dia do nosso devocional, Um Gigante em Mim. E nós já fomos ministrados a respeito das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Em tudo isso nós aprendemos a nos submeter ao cuidado, ao zelo e ao amor de Deus em nossas vidas. Hoje o nosso devocional está baseado em Filipenses capítulo 8. Nós vamos falar sobre 4 pontos que nos edificarão muito. E eu quero que você preste atenção ao primeiro ponto: tenha uma fé focada. Quando nós falamos em foco, logo nós lembramos de algumas coisas, dentre elas o nosso regime. Já reparou? Toda segunda-feira eu começo um regime e nunca faço, porque nós nos focamos em uma coisa: o que eu não posso comer, o que eu não posso fazer, o que eu não posso realizar, o que eu não posso alcançar. Você já imaginou se ao invés de focar no que nós não podemos, nós focássemos naquilo que é possível? A Bíblia me diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Segundo ponto: mantenha os pensamentos elevados. 2 Coríntios, Paulo nos ensina que Deus nos deu as armas que necessitamos para enfrentar e combater os sofismas do inimigo, a mentira que ele lança na nossa mente. Quantas vezes ele diz que você não é nada, não é ninguém, que você não serve para nada, não vale nada, mas não se esqueça, você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas o inimigo atua e ataca a nossa mente diariamente com esta finalidade, a finalidade de fazer com que nós acreditemos nos seus sofismas. Então fazer o quê? Use as armas que Deus te deu. A Bíblia me diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que deve se obedecer, nisso nós devemos pensar e isso nós devemos fazer. Nem sempre nós vamos conseguir controlar o nosso pensamento. Nem sempre nós vamos conseguir controlar o que pensamos, mas podemos controlar o que retemos. E nós devemos reter apenas o que é bom. Ouvir tudo, aprender tudo, conhecer tudo, mas reter apenas o que é bom. E lembre-se, alguns pensamentos vêm de Deus, outros são o inimigo que coloca na minha e na tua mente. Por isso, pense nas coisas do alto. Terceiro ponto: questione seus medos. Você já reparou que tanta gente tem medo de falar em público? E às vezes eu fico pensando, por quê? Bem, o inimigo coloca em nós tanto medo, tanto temor de falar, de pegar o microfone, de anunciar o evangelho, de falar de Jesus, que eu chego a entender que o inimigo tenta nos paralisar a fim de que, com o medo de falar em público, você não ganhe vidas para Jesus. Entenda uma coisa: o inimigo nos ataca na nossa fraqueza, mas também nos ataca no ponto onde nós somos mais fortes, onde Deus mais pode nos usar. E quando ele vem e coloca em nós esse medo de falar de Jesus, lembre-se disso. É nesse momento que você deve tirar força e saber que nesse medo está o teu maior chamado. A maior obra que Deus quer fazer através de você está embutida nesse medo e o inimigo tenta te segurar e te paralisar. Por isso, questione seus medos. Diga: por que eu tenho esse medo? Eu não quero mais isso. Não aceite essa situação e lute para se tornar em Cristo mais do que vencedor. Quarto ponto: seja forte e corajoso. Josué 1:9 é o que Deus diz para que aquele homem faça. Ele diz a Josué: ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Para que você seja forte e corajoso, depende muito do que é que ocupa a tua mente, depende muito do que a tua mente está cheia. Preste atenção, Deus diz a Josué: não afaste da tua boca o livro desta lei. Ele manda Josué meditar e ler a Bíblia para que a sua mente esteja cheia de Deus e ele se torne forte e corajoso. Pare de pensar em fraqueza, pare de pensar em pobreza, fortaleça-se na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, seja portanto forte e corajoso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Leia esse devocional no nosso aplicativo. Lá você vai entender melhor porque ele está bem descritivo e você vai compreender o que Deus tem para a tua vida. Muito obrigado.